Olá, então vamos falar um pouco aqui do tópico 8.3, elemento do custo de desmontagem e reparação, né? É um módulo 8 interessante. Eu vou começar com você falando aqui sobre esse slide. Vamos supor que eu tenho uma indústria e que eu adquiri uma máquina lá de São Paulo. Eu estou no Rio de Janeiro, a máquina vem de São Paulo. Bom, legal. Eu encomendei a máquina, tenho que fazer adiantamentos, vou ter que pagar algumas parcelas, não tenho dinheiro suficiente, fui ao banco, adquiri um empréstimo para financiar não só a máquina, mas todos os gastos necessários para colocar a máquina em funcionamento. Vou melhorar, hein? Em funcionamento, no local adequado, para que ela produza benefícios econômicos futuros. Existe um conceito bem antigo que é o seguinte, olha, que diz o seguinte, que todos os gastos necessários para colocar a máquina em local adequado e em funcionamento devem ser ativados. Vou repetir, um conceito antigo, que é válido até hoje, inclusive à luz do CPC-PME, que diz o seguinte, todos os gastos necessários para colocar a máquina em local adequado e em funcionamento devem ser capitalizados. Significando dizer o seguinte, que eu devo ativar todos os gastos necessários para trazer essa máquina, nesse caso aqui de São Paulo, colocá-la em local adequado no Rio de Janeiro e em funcionamento. Então, vamos ver aqui o que eu tenho para você. E a pergunta para mim é simples, né? Eu comprei a máquina, fiz adiantamento lá da máquina, capitalizo os adiantamentos, quer dizer, fica lá como adiantamento fornecedores numa subconta do ativo mobilizado, é lá que fica. O transporte da máquina de São Paulo para o Rio, eu capitalizo? Capitalizo. O transporte tem seguro, eu capitalizo o seguro do transporte? Capitalizo. Por quê? Porque todos os gastos necessários para colocar o ativo em local adequado e em funcionamento devem ser capitalizados. Legal. A máquina chegou no Rio de Janeiro, eu fui obrigado a fazer uma obra civil para colocar a máquina no local adequado. Fazer uma obra elétrica, uma obra hidráulica, fundação, um local mais adequado para essa máquina, uma máquina de última geração, né? Preparei todo o ambiente. A pergunta é simples, eu capitalizo a obra civil? Sim, porque todos os gastos necessários para colocar a máquina em local adequado para funcionamento devem ser capitalizados. Legal. Tem um treinamento, porque a máquina é uma máquina de alta tecnologia que precisa que os meus funcionários sejam treinados para operar essa máquina. E a pergunta, amigos, é simples. Eu capitalizo o treinamento? Eu vou trazer um técnico de São Paulo, lá da fábrica de São Paulo, e vou ter que pagar a passagem aérea dele, o hotel, o cafezinho dele, o almoço, a janta, o táxi, bebida alcoólica não está incluído. Eu capitalizo esses gastos? Sim. Se é necessário para colocar a máquina em funcionamento, os gastos devem ser capitalizados. Poxa, legal, bacana. Então, capitalizo os gastos necessários do profissional que vai treinar os meus técnicos para operar a máquina, porque eles não sabem operar a máquina ou não sabem operar adequadamente a máquina, né? Legal, bacana. A máquina está pronta, vou fazer um teste de funcionamento. O fornecedor lá especifica o seguinte, olha, Eduardo, você vai ter que produzir pelo menos 5.000 unidades para testar a máquina. Para calibrar a máquina, para regular a máquina, você produz aí um teste de 5.000 unidades. Bacana. Nesse teste eu vou produzir, eu vou ter que gastar insumo, eu vou gastar mão de obra, eu vou gastar energia elétrica, enfim, matéria-prima. A pergunta é simples. Capitalizo os gastos com os testes? Sim. Por quê? Porque todos os gastos necessários para colocar o ativo em local adequado e em funcionamento devem ser capitalizados. Sem testar a máquina, eu não sei, eu não tenho confiança suficiente para colocar ele para produção. Legal. Dei a maior sorte, todos os 5.000 itens produzidos saíram em perfeita condição. O que eu faço com esse produto? Vendo. Bacana, vendo. Você, contador, vai vender, vai registrar o produto final de um teste de máquina. E a pergunta é sempre simples. Débito e crédito da venda de produtos
que estavam sendo testados. Pensa aí. Pensou? Bacana. Exatamente. Eu debito um contas a receber, ou um caixa equivalente de caixa, acredito, ativo imobilizado. Ativo imobilizado, Eduardo? Ativo imobilizado. Esse lançamento contábil, essa característica tem muito a ver com aquela característica de recuperação de despesa. Então, se eu estou recuperando uma despesa, ou recuperando o gasto necessário, né, para colocar a máquina lá em operação, eu devo capitalizar a venda dos testes, dos itens testados antes da colocação da máquina em operação a todo vapor. Bacana, legal, Eduardo. Lembra daquele empréstimo que eu peguei lá, que eu vou pagar em 120 meses? Beleza, os encargos financeiros, né? Vamos supor assim que os encargos financeiros que vão incorrendo na medida do tempo, eles vão sendo despesados, normal, custo histórico, amortizado por intermédio da taxa efetiva de juros, lindo, maravilhoso. E os ganhos financeiros, eventuais ganhos financeiros, porque eu captei, vamos supor assim, eu captei R$1 milhão, e eu vou gastar esse R$1 milhão em todo esse processo ao longo de 8 meses, 1 ano, né? Claro que vão ocorrer sobras, né? Na medida que sobra dinheiro, eu faço aplicação financeira. E as aplicações financeiras geram um ganho financeiro, e o ganho financeiro é receitado, né? Parece tão óbvio, né? Mas para fins, olha o que eu vou falar para você, para fins de adotante de CPC completo, não é assim. Tanto os encargos financeiros como os ganhos financeiros vinculados a ativos que levam determinado tempo para ficar pronto, os chamados ativos qualificáveis, eles são capitalizados também, mas isso aí fica para outro momento. Bacana, mas fica aí com informação das diferenças existentes entre CPC-PME e CPC completo, tá? Legal, mas não acabou aí. Eu sei que essa máquina, como tradição, como fundamento, como histórico, eu sei que essa máquina aqui, daqui a 10 anos, vamos supor, ela vai ter que ser desmontada, né? Porque eu não vou usar mais essa máquina. Essa máquina dura 10 anos, ela não pode ser revisada, ela tecnologicamente, as máquinas desse setor que eu opero mudam, eu vou ter que desmontar essa máquina. Se eu já sei disso, os custos, olha o que eu vou falar, os custos de desmontagem também devem ser capitalizados. Claro que esse custo de desmontagem é um julgamento que você tem, uma estimativa, você deve fazer uma provisão para desmobilização. Tá? Isso é muito comum para empresas que de celular, que possuem aquelas torres, né? Aquelas torres de celular que trabalham e operam em locais, em terrenos alugados. É muito normal que eles capitalizem os gastos necessários para desmontagem. Significa dizer que você acredita um passivo, debita lá o ativo, né? E ao longo do tempo você deprecia esse conjunto, inclusive o custo de desmontagem, né? E você joga isso para despesa. E nada mais lindo, né? Porque enquanto enquanto o ativo gera benefício no futuro, você vai reconhecendo que o custo de desmontagem por intermédio da depreciação. Depois a gente vai ver o segundo detalhe, por intermédio da depreciação. No momento que esse ativo parar de gerar benefício no futuro, não é bacana que você tenha uma despesa com ele, né? Não, não é. Significa dizer o seguinte, você vai ter o passivo para usar daqui a 10 anos, né? E você vai usar o caixa para pagar os gastos necessários de desmontagem em contrapartida ao passivo, porque a despesa já foi por intermédio da depreciação. Daqui a pouco a gente vê um casinho desse aí. Bacana, legal, entendi, Eduardo. E no caso da desmontagem e reparação, é assim, você imagina que você vai gastar aqui 10 milhões para desmontar um determinado ativo, e essa previsão de desmontagem, ela é uma previsão de desmontagem lá, que o que você faz? Você debita lá o ativo, acredita uma provisão. É assim que se faz, Eduardo? É assim que se faz. Ao longo de 10 anos, esse valor aqui, ele vai se tornar ou despesa ou custo, depende de onde você aloque essa despesa de depreciação, né? Em conjunto com os demais itens que você capitalizou, e você vai lançando 1 milhão a cada ano como custo de desmontagem via depreciação, ou na despesa ou no seu estoque como custo de produção, né? Legal, bacana. Isso está previsto lá na seção 21 também, né? Provisão para desmontagem de ativos e, claro,
claro, né, que 10 milhões daqui a 10 anos não são 10 milhões hoje. Hoje, se eu acho que eu vou gastar 10 milhões daqui a 10 anos, eu tenho que trazer isso aqui ao valor presente. Olha só os conceitos, como é que se interligam, né? Olha os elos de conceito, eu estou falando de CPC, eu estou falando da seção 17, já me surge a seção 21, que já me surge o ajuste ao valor presente de um passivo para fins de utilização, e você utiliza, claro, uma taxa livre de risco. Para ver pesar isso, você tem que usar uma taxa livre de risco, não é aquela taxa passiva e ativa como se fosse um instrumento financeiro, não, tá? Para esse fim, você usa o WACC, tá? Eu sempre falo para você, não deixe de acompanhar nosso treinamento em finanças, onde nós abordamos como é que você calcula o WACC, a média ponderada do capital, porque essa taxa pode ser que seja muito importante para você. Bacana? Legal. Além de estar escrito na seção 21, você também está constante lá no ICPC 12, você que quer evoluir um pouco mais nos aspectos relacionados ao FRS, né? Leia aí o ICPC 12, né, que trata desse assunto com mais detalhes.